Olá, uma boa noite, a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui para uma grande live e hoje com o nosso tema Perguntas que as Testemunhas de Jeová não respondem. Vou já dar uma boa noite ao professor Armando. Professor Armando, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite a todos e quero também parabenizar a todos, por mais um ano de vida que se inicia no dia de hoje, que todos possam, da melhor maneira possível, viver esses próximos 364 dias e algumas horas e que seja significativo para cada um de nós esses 364 dias que ainda nos restam desse ano. Então, vamos juntos e feliz ano novo para todos. Legal, muito bem. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perguntas que as testemunhas de Jeová não respondem. Eu vou pedir para vocês, por favor, façam da mesma maneira como eu estou fazendo aqui agora. Eu vou compartilhar esta live com outras pessoas e eu gostaria que vocês que estão recebendo os meus compartilhamentos, por favor, também compartilhem com outros, que vai ser muito importante, tá legal? Então, compartilhem aí com o maior número possível de pessoas para a gente poder alcançar pessoas que querem aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, tá? Eu achei muito interessante esses dias, a live que eu fiz com o doutor Juliano, teve uma irmã que eu não sei, assim, sabe, pessoal? Às vezes, eu peço até perdão aí, eu não sei, o pessoal às vezes é tão sem noção, professor, que a irmã me mandou, eu tive a pachorra de ir no vídeo rever a reclamação dela, porque eu dou ouvidos à reclamação do pessoal, né? Normalmente eu dou ouvidos mesmo. Eu não sou aquele tipo de pessoa que entra por aqui e sai por ali, não. Eu fui dar um ouvido. A reclamação dela foi a seguinte. Quer ver qual foi a reclamação dela? Foi essa aqui, ó. Deixa eu dar uma boa noite já para quem está chegando. Irmã Rita Ferreira, um grande beijo. A irmã Ivone Frasman, a Leila Oficial, a nossa irmã Vera Lúcia, a Magnéia Eduardo, nosso irmão Eric Reis Azevedo, a Mona Lisa que já está chegando e todo mundo que está aí presente. A reclamação dela foi que eu deveria deixar para dar os cumprimentos para as pessoas em uma live específica, porque eu perco muito tempo dando os cumprimentos. Eu achei interessante, né? Uma live, para o pessoal, eu gostaria de explicar, uma live é um momento de interação. Uma live é um momento onde a gente interage com as pessoas que estão do outro lado. Uma live não é para você dar informações. Aqui nós temos vídeos onde eu entro e dou a informação. Vídeos que às vezes vão 10 minutos, mais ou menos, não é? E esses vídeos são rápidos. Agora, quando se trata de uma live, como eu estava com o doutor Juliano, uma live de 1h30, a irmã ela quer que a gente chegue aqui e dê informação. A irmã não paga nada para receber informação. Não consigo compreender, sabe? Eu acho engraçado que, às vezes, algumas pessoas que saem da organização das Testemunhas de Jeová continuam demonstrando maus modos, me perdoem dizer. Maus modos no sentido de não agradecer, no sentido de não pedir por favor, e no sentido de invadir, não é, a vida dos outros e colocar a sua opinião como se fosse uma ordem. Gente, pelo amor de Deus, vocês saíram do velho sistema. Agora vocês estão entrando num novo sistema que é o de Cristo. É diferente. E outra coisa, se eu não puder interagir com o meu público aqui na minha live, o que é que eu estou fazendo aqui? Então me perdoe aí se a irmã estiver assistindo, mas acho que a irmã precisa um pouco mais de educação nesse aspecto. Live é para discutir com o pessoal, é para ouvir o pessoal, é para conversar. E às vezes a gente não consegue nem ouvir de tanta informação que a gente traz aqui, como é o caso de hoje. Então, eu vou trazendo aqui o professor Armando, a gente vai discutir com o pessoal, a gente vai interagir com o pessoal, a gente vai dar boa noite, sim, ao João Victor, ao Eric, ao Bonfim, à Marlene,
né, ao Jairo e a todo o tricolor, o Francisco Rodrigues e todo mundo que está chegando aí, pessoal. Quando eu me proponho a fazer uma live de domingo à noite, é uma live de resumo da situação da semana, não é? É por isso que a gente tem essa interação. Agora, na semana, eu trago 3 vídeos onde eu só dou informação, né? E muitos ainda entram nos vídeos, nem sequer dão like, nem sequer compartilham. Então, pessoal, está na hora da gente começar a entender o que é relacionamento virtual, né? Está na hora da gente começar a fazer isso. Bom, professor Armando, boa noite. Eu dei uma boa noite também para todos vocês, né? O Eric já respondeu, deixa eu ver aqui o que o Eric respondeu. Boa noite, doutor Armando, sou o Eric, diretor da associação. O irmão Edson me falou sobre os cartões que você ia olhar para nós, algum posicionamento? Não, peraí. Eric, já respondemos. Não, que o professor Armando está falando que vai responder depois. Entendi agora. Agora que eu entendi. Obrigado. Então, pessoal, vamos trabalhar em cima aí das questões que as testemunhas de Jeová não conseguem responder. Eu vou trabalhar com o professor Armando, ele vai começar nos contando uma experiência. Aí, eu vou até pedir aí, já que o Eric está aí, digitando também. Ô, Eric, faz um favor, vamos digitar as perguntas, não é? Sobre as questões que a gente vai trabalhando aqui. Então, professor Armando, baseado no assunto que nós conversamos hoje, vamos falar um pouquinho sobre o nome de Deus. Qual a pergunta que pode ser elaborada para que o Eric anote lá no chat e depois o senhor, de repetir umas 2 vezes, já pode começar a responder, que eu estou aqui olhando também, tá bom? Fica à vontade. Bom, antes de fazer a pergunta, para não termos maus entendidos, porque, como todo mundo sabe, pode ser que tenha TJ assistindo, e esse povo às vezes fica um pouco melindroso por não entender alguns pontos, tá? Então, vamos começar aqui com um ponto que nenhuma testemunha de Jeová consegue responder. Aliás, nem estudam, né? Eles acreditam em tudo que a liderança fala. Então, essa semana, como eu havia falado para o Edson, nós tivemos aqui, eu tive o privilégio de ter uma visita tejotiana, né? E recebi eles muito bem, eles entraram em minha casa tranquilamente e começaram a falar as mensagens, né? Então, isso é muito importante que todos aqui tenham isso em mente, tá? Nós não podemos chegar quando eles vêm fazer indagações, né? Eles vêm passar abre aspas, mensagens do reino, fecha aspas. Nós não podemos simplesmente ficar falando, deixa ele se expressar, porque a melhor técnica para você pegar um TJ é deixar ele falar, porque ele vai deixar pontos que ele não consegue responder. Um deles, né, que ele falou ali, que ele estava trazendo uma mensagem de Jesus, de Jeová. Aí eu perguntei para ele a seguinte pergunta: o senhor falou o nome Jeová. O senhor também é testemunha de Jeová. Primeira pergunta que eu te faço, e obviamente comitantemente vamos prosseguir neste ponto, é baseado em que você fala que o nome de Deus é Jeová? Quando você faz essa pergunta para um TJ, você vai ter 2 reações iniciais. A primeira é a pessoa já ficar toda desesperada. E a segunda é eles relaxarem e pegarem resposta nos seus livros, né? Então, quando eu fiz essa pergunta, né, baseado em quê? Ele falou, não, baseado no tetragrama, que o nome de Deus é Jeová, etc. e tal. Então, vamos corrigir algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, antes de responder essa questão que nós vamos fazer, eu quero lembrar que eu não sou contra o nome Jeová dado para Deus, tá? Eu não sou contra.
Eu acho que cada um pode usar esse nome, se sentir bem, eu acho que deve usar esse nome. Porém, nós não podemos dizer que é o nome de Deus, né? Então, quando eu perguntei baseado em que, resposta programada, como uma cassete, o tetragrama. Muito bem. Aí eu falei assim, bom, primeiramente o tetragrama, vamos parar por aqui. O tetragrama não é o nome Jeová. Ele falou, não, mas então qual é o nome, né? Que eles ficam bravos, né? Quando são indagados, eles ficam bravos. Eu falei, olha, então, se você olhar na sua própria Bíblia, e isso é interessante, viu? Nós mostrarmos na sua própria Bíblia que esse nome que você está falando, esse nome na grande realidade não é o nome de Deus. Aí, se nós pegarmos, né, o apêndice da Bíblia, qualquer um pode pegar o apêndice da Bíblia, né? E você vai colocar no apêndice A4, que fala sobre o nome divino, o próprio ponto aqui já vai estar dizendo que não é o nome de Deus. Vai dizer que é o que é mais usado, o nome, que não tem como saber, etc. e tal. Mas aí nós temos um ponto pragmático, porque toda testemunha de Jeová é ensinado a bater nas portas das pessoas, a perguntar qual era o nome de Deus, a pessoa dizer que é Deus e ele ir contra esse nome e chegar e falar, não, o nome de Deus é Jeová e mostrar Salmo 83, 18. Esse é o texto que toda TJ ama usar. Só que a própria Bíblia diz ali que não é o nome. Então, qualquer um que tiver a tradução do Novo Mundo, aí a versão prateada, vai lá no apêndice A4, leia, que lá mesmo vem dizendo que não é. Depois disso, o que eu falei? Olha, primeiro lugar que a gente precisa corrigir, o tetragrama não é um nome. Não é um nome. O tetragrama não é um nome. Por que não é um nome? Né? Vamos lá ver. Porque o tetragrama, ele é um verbo. Ele não é um substantivo. Então, para ser nome, ele deveria ser substantivo. Mas o tetragrama não é substantivo. O tetragrama é um verbo. E se ele é um verbo, ele não pode ser um nome, é uma ação. Acabou ali, o pessoal já ficou desesperado. Ele falou, não, mas se não tem um nome, não, a nossa conversa para por aqui. Eles ficam bravos. Mas eu falei para eles assim, falei, olha, presta atenção. E eu estava com a Bíblia em hebraico, hein? Eu falei, olha, presta atenção, você tem que entender uma coisa, eu não posso dar um nome quando não há um nome. Eu falei, olha, presta atenção, você, né? Quando não há um nome, eu não posso dar. Eu não posso dar um nome para quem não está escrito o nome ali. Aí eu falei para ele assim, escuta, você sabe o que é o nome? Aí um jovenzinho que estava com ele falou assim, o nome é que designa as coisas, né, e pessoas. Aí eu falei, mas Deus para você é uma coisa? Deus para você é uma pessoa? O problema de vocês é que vocês acham que Deus é um super-herói da Marvel. Pensa que é uma pessoa, pensa que é um super-herói que está sentado num trono com um corpo parecido com o nosso, mais espiritual. E Deus não é isso. Deus não é um super-herói da Marvel para ter um nome. Aí expliquei para ele. O ponto em questão é quando você chega e faz isso, você está sendo idólatra do nome. O nome passa a ser uma idolatria para você. É mais ou menos assim para que todos entendam, tá? Olha bem, quando você chega e alguém fala para você assim, cadeira. Cadeira, substantivo cadeira, é o nome de um objeto. O que vem na tua mente? Vem na tua mente quatro, vamos dizer assim, pés, um quadrado em cima, um encosto para as suas costas. Ou seja, pelo substantivo, você vai na sua mente materializar essa palavra.
Quando você chega e fala assim, Jesus, por exemplo, você na sua cabeça vai ter o quê? Um homem, normalmente um homem, ou crucificado, ou pregando. Então, veja bem, toda vez que você associa um nome, você materializa. Então, você não pode chegar e falar, por exemplo, quando você fala Jeová, toda testemunha de Jeová, quando vê Jeová, ele vê o quê? Um trono com um corpo e com um brilho saindo do rosto. Isso não é assim. Isso daí não existe. Ah, mas Isaías viu. Não, mas isso daí não é a realidade, é uma visão. Então, o nome que você diz que é nome é um verbo. E que verbo é esse? É uma ação do verbo ser. Então, quando você, por isso o judeu ele fala o eterno. Por quê? Porque o tetragrama ele é o verbo ser no passado e no futuro. No presente, o verbo ser no hebraico não existe, ok? O verbo ser no presente ele não existe, tá? Então, obviamente, levanta uma questão. Ah, mas então João Ferreira de Almeida traduziu errado em dizer eu sou? Bem, no português existe o verbo ser no presente, no hebraico não. Então, se você for traduzir ao pé da letra, é eu serei, futuro. Então, veja só uma coisa: se nós formos lá em Êxodo 13, 14 e 15, que foi que eu passei ali, nós vimos o que ali? No 14, nós vimos o que? Moisés pedindo para saber um nome. Por que ele queria saber o nome? Lembrem-se, ele saiu do Egito, ele tinha pensamento egípcio, e os egípcios acreditavam que você tendo o nome da divindade, você tinha poder sobre ela. Então, era um conceito errado que Moisés tinha. Então, eu falei, mas alguém vai perguntar teu nome. E Deus corretamente diz, eu sou. Diga para eles que eu sou, ou diga para ele que eu serei. Será o quê? Aquilo que for necessário para libertar o povo. E aí o 15 ele reafirma, então diga a Israel, eu serei, enviou. Aí alguns traduzem, porque vai o tetragrama, né? Aí vai, não, é Jeová, mas mesmo Jeová não existe. Jeová veio dos códigos sinaíticos, onde que os sinais maçoréticos foram colocados no tetragrama da palavra Adonai no tetragrama, e aí sim sai o Yehová. Mas não é esse nome, não tem base nenhuma para ter esse nome. Depois de tudo isso, o homem não aceitou, não. O homem foi embora. Então, veja bem, as pessoas não conseguem provar nem o Deus que ele segue. Até porque a gente sabe que o Deus que ele segue se chama Torre de Vigia e não Jeová. Legal. Então, qual é a pergunta, professor, aí que eles não conseguem responder sobre o nome de Deus? A pergunta é, qual é a base que você tem que o tetragrama é traduzido Jeová? Qual é a base que você tem? Eles não têm nenhuma. Eles têm achismo, axiologia, isso eles têm demais. Então, qual é a base que o nome de Deus é Jeová? Eles não têm. Logo, quando eles não têm, não sabem quem é Deus. Então você pergunta qual é o nome de Deus, nem eles sabem responder, porque eles vão cair de boca dizendo que é Jeová, e a própria Bíblia deles desmente isso. Legal. Então tá aí, pessoal. A base para usar o tetragrama como nome. Eu creio que ficou claro para todos vocês que o tetragrama não é um nome, mas é um verbo. Verbo tornar-se, verbo ser, né? Traduzido aí nas suas formas passado, presente e futuro. Eu sou, eu serei, e assim sucessivamente. Então, legal. Então tá aí uma coisa que você precisa entender. Qual é o gancho da questão? Se o tetragrama não é nome, ele é um verbo, como é que o corpo governante conseguiu transformar o tetragrama em um nome? Legal? Muito bem. Aí, essa semana, enquanto o professor Armando vai trabalhando aí a próxima pergunta, eu vou contar uma, foram três, mas eu vou contar uma e depois eu já passo a palavra ao professor Armando. A pergunta que eu fiz para uma testemunha de Jeová essa semana, que ele não soube responder. Nós começamos uma conversa onde ele me disse
né, que começamos uma conversa assim um pouco amistosa, tal, e eu vi que ele era uma pessoa sincera. Aí eu disse a ele o seguinte: com 5 minutos eu já queria terminar a conversa. Então eu disse a ele o seguinte: olha, você é uma pessoa sincera e uma sugestão que eu posso te dar é a seguinte: pregue a Jesus Cristo, este crucificado, como o apóstolo Paulo pregava, entre as testemunhas de Jeová, e não fique pregando os ensinos do corpo governante. Aí ele me disse: olha, eu acho que você está equivocado. Eu falei: então me explica por que eu estou equivocado. Aí ele disse: porque eu não sigo os ensinos do corpo governante. Eu sigo o que a Bíblia diz e a minha consciência. Aí, isso daí você sabe que já é uma grande mentira, né? É impossível uma pessoa seguir o que a Bíblia diz e a sua consciência e continuar dentro do salão do reino, porque para eles é incongruente. Por exemplo, imagine que se tudo que eu creio hoje eu pudesse continuar lá dentro do salão do reino, por que eu teria pago um preço tão caro se não havia problema, se eu podia continuar lá? Então, eu, por exemplo, creio que Jesus é Deus, eu creio que Jesus foi crucificado. Uma pessoa pode ficar no salão do reino crendo nessas coisas? Claro que não. Mas ele falou assim: eu acredito que você está equivocado. Eu sigo a minha consciência e sigo a Bíblia. E aí eu disse para ele o seguinte: tá bom, então. Você segue a sua consciência e segue a Bíblia. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Está aqui uma pergunta que uma testemunha de Jeová não consegue responder. Anotem aí. E se os administradores puderem, por favor, colocar essa pergunta, aí eu agradeço. O exemplo que eu vou dar é de uma camisa, como eu dei para ele. Mas você pode usar qualquer exemplo parecido. Então, eu disse para ele o seguinte: tá bom, então você segue a sua consciência e segue a Bíblia. Então, a minha pergunta é: se o corpo governante mandar uma carta para as congregações, dizendo que a partir daquela data é proibido usar camisa verde, o que aconteceria com você se você aparecesse de camisa verde na reunião? Aí ele disse assim: não, mas aí eu tenho o direito de usar minha consciência. Eu falei: então, vamos tentar de novo, eu vou te perguntar de novo. Se você chegasse de camisa verde, o que aconteceria com você? Aí ele me disse: não aconteceria nada. Eu falei: não, peraí. Falei assim: irmão, você foi ancião muitos anos, você só está desqualificado. Eu também fui ancião muito tempo. Você sabe muito bem que isso aí tem resultados. Vamos lá de novo. O que é que aconteceria com você se você chegasse de camisa verde? Aí ele disse: eu seria chamado pelos anciãos e poderia até perder o privilégio. Aí eu falei para ele: pronto, agora você chegou onde deveria. Porque testemunha de Jeová, você tem que fazer para ele a mesma pergunta 3, 4 vezes. Senão ele corre, ele vai usando de evasivas. Aí ele falou assim: eu poderia ser chamado, poderia perder o privilégio, tal, não sei o quê. Eu falei assim: então, muito bem. Aí eu faço agora uma outra pergunta para você. Você, nesse caso, está seguindo a Bíblia e a sua consciência, ou você está seguindo aos ditames do corpo governante? Bom, aí, né, pessoal, não tem jeito. Aí ele ficou imprensado na parede. Então, essa é uma pergunta muito legal. Você fazer um contraponto entre as normas da organização e o que a Bíblia diz. Essa daqui é muito legal, tá? Aí ele falou assim: então, mas nós temos o direito de usar a nossa consciência. Ele não conseguiu responder.
Aí ele partiu para esse lado. Nós temos o direito de usar a nossa consciência. Aí eu falei assim, então, sobre a consciência, eu vou te fazer uma outra pergunta. Só que essa outra pergunta que eu fiz para ele, eu vou fazer depois aqui para vocês, porque agora o professor Armando vai falar também sobre mais uma pergunta que as testemunhas de Jeová não conseguem responder. Antes disso, deixa eu ler aqui um comentário do Tricolor. Eu fiz uma pergunta para um TJ da família. O que a organização ensina sobre símbolos? Ele disse que condena porque gera idolatria. Eu respondi, e o JW no carrinho, no salão, é o quê? Muito boa essa pergunta também, viu, Tricolor? Tá aí mais uma pergunta que o Testemunha de Jeová não consegue responder. Porque ele disse que, por exemplo, o pessoal olhar para a cruz é um símbolo pagão. Não pode usar. Mas, e o JW? É o quê? Não é? Muito boa pergunta, valeu, Tricolor, obrigado pela sua pergunta. A Francisca, ela diz, não dá para pregar depois que sabemos quem é que manda. Eu não consigo. Mas não tem nem condições. Aliás, não é nem pregar, né, Francisca? É enganar. Bom, vamos trazer o professor Armando com mais uma pergunta. E lembrando, eu estou deixando no ar a pergunta onde o homem me disse. Esse cara é um ancião experiente, 70 anos de idade. Eu não vou citar o nome dele aqui por motivos de preservar a identidade dele, porque eu fiquei com muita pena dele. Então, eu não vou nem citar o nome dele. Aí ele disse assim, mas nós podemos usar a nossa consciência. Aí, daqui a pouquinho, eu trago a pergunta para vocês. Vamos ouvir o professor Armando com mais uma pergunta que as testemunhas de Jeová não conseguem responder. Olha só que interessante, né? Uma pergunta clássica, mas que na própria Bíblia deles fica um pouco difícil de responder, né? O texto de João, capítulo 1, versículo 1, na Bíblia deles, olha só a ironia. Então, eu vou ler aqui, ó. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus, com D minúsculo, né? Dizendo que Jesus era um Deus com D minúsculo. A pergunta básica aqui é a seguinte, vamos lá. Baseado em Êxodo, na própria Bíblia, tradução do Novo Mundo, tá? Todas as indicações que eu usar é da tradução do Novo Mundo. Agora, como explicar isso? No livro de Êxodo, capítulo 20, note bem, o versículo, vamos prestar bem atenção aqui para aonde isso vai parar, tá? Então, no Êxodo, capítulo 20, vamos ler aqui o 2 e o 3. Olha só o que está escrito na perversão do Novo Mundo. Eu sou o Jeová, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Não tenhas outros deuses além de mim. Esses deuses está com D minúsculo. Veja bem, lá em João, Jesus está com Deus com D minúsculo. E agora, Êxodo, capítulo 20, versículo 3, especificamente, diz: não tenha outros deuses além de mim. A pergunta é básica e objetiva. Deus, ele mandou não ter nenhum outro Deus com D minúsculo. Eu fico com a expressão do próprio Deus que falou no Monte Sinai essas palavras, ou eu fico com a sua tradução? E o perigo da sua tradução é, se Jesus é um Deus com D minúsculo, e a minha proibição é ter um Deus ou deuses com D minúsculo, como fica a situação de Jesus sendo ele um Deus minúsculo?
Muito bem. Essa pergunta, quando você fizer para eles, vai dar uma confusão mental muito grande. Por quê? Porque, veja bem uma coisa, até aí, a João Ferreira de Almeida, ela traduz lá Deus com letras maiúsculas. Uma Bíblia séria, atenção, hein? Uma Bíblia séria vai traduzir com Deus maiúsculo. E aí, no caso aí, na tradução do Novo Mundo, está com Jesus com um Deus minúsculo. Então, tecnicamente, o próprio Deus, Jeová, no caso aqui, né, como eles gostam de colocar, proibiu que eles tivessem outro Deus minúsculo. Então, se Jesus é Deus minúsculo, ele é proibido na crença tejotiana, ele deveria ser proibido. Por quê? Porque o próprio Deus chega e fala que você não pode ter um Deus com D minúsculo. Como fica? Ninguém responde. Só que tem um detalhe, gente. Não sei se quem está nos ouvindo sabe, mas olha que interessante. O grego koine, que é o grego utilizado aí nos manuscritos do Novo Testamento, não existe letra minúscula. Ele é escrito todo em letras maiúsculas. Não existe essa história de Deus minúsculo, até porque o grego koine, todo ele é escrito com letras maiúsculas. Então, como é que você me pega e bota um Deus minúsculo? Então, fica um pouco complicado, mesmo que os tradutores da tradução do Novo Mundo tenham traduzido corretamente como um Deus minúsculo, aí você tem uma divergência com Êxodo, que existe uma proibição de você ter um Deus com D minúsculo. E é interessante também que você conversando com a TJ, ele tem um outro agravante. Eles também consideram Satanás como um Deus minúsculo. E você, tecnicamente, você não pode ter outro Deus. Ah, mas ele é do mal. Mas vamos lá. Toda a mitologia antiga existia deuses do bem e do mal. Por exemplo, se você pegar você pegar a teologia egípcia, então existia o deus do bem, que era Horus, e o deus do mal, que era Sete. Se você pegar a mitologia, por exemplo, cananeia, você vai ter ali Mot como o deus do mal, e você vai ter Baal como deus do bem, né? Então, veja bem, quem tem essa figura de Deus do bem e Deus do mal são as mitologias pagãs. E agora você veja que a teologia tejotiana tem Satanás como um deus desse sistema com D minúsculo, né? E, obviamente, eles deturpam totalmente o evangelho, porque a ideia que Paulo está passando é que o quê? Que as pessoas são enganadas pelo um governante, por uma entidade, né? Mas aí o TJ não, ele vai falar, não, quem controla o mundo, né? Eles até pegam aqueles panfletos lá com o Globo, né? Quem governa o mundo, o Deus desse sistema de coisas. Então, a partir do momento que você fala que ele é Deus minúsculo e que ele governa o mundo, então nós temos um problema. Você está igualzinho à mitologia antiga. Todas as mitologias existiam deuses do bem e do mal. Então, se você coloca como Satanás o governante deste mundo, como eles gostam de colocar, né, usando textos fora do contexto, nós temos um problema. Qual é a diferença da sua teologia para a teologia das mitologias antigas? Fica uma pergunta aí por responder, né? Legal, olha aí, é isso aí. Todas as mitologias, conforme disse o professor Armando, eles trabalhavam dentro dessa dicotomia, né? O deus do mal e o deus do bem, até na mitologia nórdica, né? Thor é o deus do bem, o filho de Odin, né, que corresponde a Jesus, e Loki é o deus mau, irmão de Thor, que corresponde ao diabo. Né? O negócio é complicado, pessoal. Por isso que precisa estudar, né, gente?
A Silvana Gramostini, ela está falando sobre a questão do sangue. Muito obrigado, Silvana, pela sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar a questão do sangue, que foi uma outra pergunta que eu fiz para este ancião, tá? Legal. Muito obrigado aí pelo seu comentário. Então, na minha última fala, antes do professor Armando trazer uma outra pergunta, na minha última fala, ele falou que as testemunhas de Jeová podem usar a sua consciência. E aí eu disse, ótimo, já que as testemunhas de Jeová podem usar a sua consciência, você há de se lembrar que na minha última fala nós tratávamos da questão do uso de uma determinada cor em uma carta pelo corpo governante. Todo mundo se lembra disso. E ele disse que as testemunhas de Jeová podiam usar a sua própria consciência. Então eu falei, ótimo. Quero agradecer ao Tricolor pela cooperação aí no Superchat e também ao audiobook. Deus abençoe os irmãos e multiplique muito na vida de vocês. Natan Almir Cariri está aí com a gente também. Grande abraço, querido. E aí eu disse para ele o seguinte, bom, então vamos tratar essa questão de consciência, já que as testemunhas de Jeová podem usar a sua consciência. Que bom que podem. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Como a organização trata... Essa é uma pergunta que uma testemunha de Jeová não responde também, viu, pessoal? Como a organização trata pessoas que, por exemplo, são pedreiros ou são pintores e são requisitados para ganhar os seus meios de subsistência pintando, por exemplo, uma igreja da cristandade ou fazendo uma reforma. Como é que a organização trata isso? Aí ele me disse, nós temos aprendido que aí você estaria cooperando com Babilônia Grande. Eu falei, ótimo, é exatamente esse o ensinamento. Aí eu disse assim para ele, então agora pensa junto comigo. Esse irmão que está buscando os meios de subsistência, ele simplesmente está buscando trabalhar, não importa em quê, porque ele vai quebrar uma pedra na igreja ou vai quebrar uma pedra numa casa, ele vai passar a tinta na parede da igreja ou na parede da casa, é a mesma coisa, vocês concordam comigo? Ele não concordou, ele disse que não, que estaria tendo um apoio ali à Babilônia a Grande. Então eu disse para ele assim, tudo bem então, vai. Então, nesse caso, está havendo um apoio à Babilônia Grande, porque ele está prestando um serviço para a igreja da cristandade. Aí eu convidei ele a raciocinar comigo da seguinte maneira. Para quem está prestando um serviço, o corpo governante, quando ele decide vender os seus salões do reino para igrejas da cristandade, como por exemplo aqui no Brasil, muitas igrejas têm sido vendidas para a igreja cristã Maranata. Inclusive, o Wagner, esses dias, me mandou uma fotografia do Salão do Reino, dele, indicando o Salão do Reino agora já sendo usado para a Igreja Cristã Maranata. Aí ele me disse que desconhecia o fato de salões do reino serem vendidos para igrejas da cristandade. O que, na verdade, ele mentiu, né? Ele foi 27 anos da Coli, então ele mentiu. Ele sabe muito bem que o número de salões do reino está sendo vendido, inclusive aqui em Sorocaba, onde ele mora, onde ele tem a loja de sapatos dele. Ele sabe muito bem que os salões do reino estão sendo vendidos. Estão sendo vendidos independente de para quem está sendo vendido. Pode ser vendido para uma entidade espírita, pode ser vendido para uma empresa, pode ser vendido para uma igreja. Eles estão um pouco se lixando. Então, a minha pergunta para ele foi a seguinte: por que esse irmão não pode usar a consciência dele e vocês deixam ele de lado? Ele vai lá, pinta a igreja ou faz a reforma, ele está na consciência dele. Ele diz, se eu quiser fazer, eu faço. Que aí existe uma norma do corpo governante que esse irmão tem que ser disciplinado. E o corpo governante não usa sua consciência ao vender salões do reino para a igreja da cristandade. Bom, o resumo dessa pergunta foi a seguinte. Olha, Edson, o meu forte mesmo é tratar de doutrinas. Ele também não teve resposta.
Percebam, isso é um ancião de muitos anos na organização. Acho que mais de 50 anos na organização. Não soube responder. Foi novamente travado. Ficou ali de mãos atadas. Não soube responder. Mas ele me disse que o forte dele é tratar de doutrinas. Então eu disse para ele, bom, já que o seu forte é tratar de doutrinas, então vamos tratar de doutrinas. Já tinha duas respostas que ele não soube, porque não tem resposta. Aí ele me disse na terceira pergunta, o meu forte é tratar de doutrinas. Aí eu chamei ele para tratar de uma doutrina. Qual foi a doutrina que eu fui tratar com ele? Aguardem que depois que o professor Armando trouxer o próximo ponto, aí eu vou dizer para vocês como você pode trabalhar com uma testemunha de Jeová na questão doutrinal. Vamos passar a palavra ao professor Armando com mais uma pergunta que as testemunhas de Jeová não sabem responder. Bom, então vamos a mais uma, né? Então, normalmente, quando eles passam, né, eles não gostam muito de ser contrariados. Mas, então, um texto bem conhecido, Deuteronômio, capítulo 6, 4 e 5, né? É que ele escute Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor. E tens de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de com todas as suas posses. Essa seria a tradução correta. Bom, aonde eu quero chegar com isso, né? E aí depois vocês vão entender a pergunta. Muito bem. Eu perguntei para a testemunha, escuta, como você pode amar a Deus com toda a sua alma ou com toda a sua mente, como está na tradução, se a tua mente não é sua, se a sua alma não é sua? Testemunho de Jeová não tem alma. Aí você fala, como assim Testemunho de Jeová não tem alma? É muito simples. Veja que eles não têm respostas próprias. Eles não podem pensar por conta própria. E eles dizem que não, que eles podem fazer. Eu falei, ó, você quer ver como você não tem decisão própria, você não pensa por conta própria? Vamos pegar uma questão básica aqui. Por exemplo, sobre o sangue, né? Tema básico, né, que eles gostam tanto de usar, né? Por exemplo, uma das perguntas, quem é TJ, sabe que uma das 10 perguntas para, abre aspas, identificar a tal religião verdadeira, fecha aspas. Aí eles fazem lá 10 perguntas de um monte de falácias, sem comprovação, que facilmente a pessoa com um pouco de estudo já rebate todas essas respostas. Eles vão ficar ali naquele esqueminha deles ali, né? Tudo no escrito. Muito bem. Então, por exemplo, o sangue. Vamos por parte aqui, né? Primeiro, quando foi que Deus proibiu o sangue? Não, toda TJ vai dizer, não, foi ali quando Noé saiu da arca, né? E daquele momento em diante Deus permitiu o uso da carne, etc. e tal. Muito bem. E isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 4, que diz, ó, eu estou lendo, veja bem, todas as referências, é a perversão do novo mundo. Então diz assim, ó, só não comam a carne de um animal com a sua vida. Aí tem um tracinho, o seu sangue. Muito bem, então o que o texto está querendo dizer? Que não era para você comer o sangue? Bom, o texto está querendo dizer que você não pode comer um animal vivo. Ah, mas então o que o sangue tem a ver com vida? Muito simples. Quando o animal não tem sangue, ele está morto. Quando o animal, por exemplo, você corta e não espirra o sangue, coagulou tudo, ele está morto. Então, como é que você vê se o animal ainda está vivo? É se ele ainda tem sangue.
Simples. É isso que o texto quer dizer. Mas, como todos sabem, o TJ vai dizer que não é isso, que tal. Mas é engraçado, né? Aí a pergunta bem simples e clara. Bom, se não é isso, você compra carne no açougue? Aí eu compro. Ué, então, como é que você faz para tirar o sangue da carne? Faça essa pergunta para TJ. Você vai se surpreender. Você come carne mal passada, que fica aquele líquido vermelho ali? Ah, eu como. Então, mas você não pode comer aquilo, é sangue. É derivação de sangue. Não, veja bem, então, como é que você tira o sangue da carne? Explica para mim. Você vai ver que eles não sabem responder essa pergunta. Como é que você tira o sangue da carne? Como é que você tira, por exemplo, o sangue de um transplante de órgão? Se bem que algum tempo atrás, não é a pergunta em si, eles também não permitiam por esse motivo, mas veja que o sangue, você tem, embora há uma técnica para você tirar o sangue da carne. Por exemplo, os judeus comem comida kasher. Então, se você for comprar uma carne kasher, ela é realmente uma carne sem sangue, porque eles tiram, eles drenam o sangue da carne. Tem uma técnica para fazer isso. Só que TJ não compra carne kasher. E TJ come carne com sangue. E aí? Fica uma pergunta. Mas ele vai tentar ir para frente, para trás, para um lado e para o outro. Aí eu falei assim para ele assim, bom, agora vamos pensar um pouco. Ainda no tema do sangue. Você disse que não pode tomar sangue, certo? Certo. Mas você diz que frações sanguíneas podem. Como é que você diz que fração sanguínea não é sangue? Aí você vai ver os malabares da torre de vigia, né? Eles vão primeiro dizer que existe 4 componentes principais. Pergunte para ele baseado em que ele diz que o sangue existe 4 componentes principais. Explica onde é que está, qual é a base científica para isso. Você vai se surpreender. Nem a TJ sabe qual é a base científica. Bom, a base científica são 8 semi-analfabetos que acham que existe uma divisão. Mas, enfim, vamos prosseguir. Então, eu falei assim, bom, a fração sanguínea não pode. O que é esses 4 componentes? Vocês vão falar que é glóbulo vermelho, glóbulo branco, plaquetas e plasma. Eu falei, então, plasma, você pode dizer desse jeito, plasma não pode usar? Não, plasma não pode usar. Muito bem, plasma não pode, plasma não pode. Então, vamos lá. Vamos parar por aqui. O que é composto o plasma? Bom, o plasma é composto de 90% de água. 90% é água. E aí? Os outros 10%. Bom, os outros 10%, ele é composto de proteína, por exemplo, a albumina, açúcares e sais. Aí você pergunta para a TJ, escuta, você pode usar sais, minerais sais? Eu posso. Pode? Pode. Muito bem. E açúcar? Por exemplo, você vai tomar café. Você pode tomar com açúcar? Pode. Pode usar sacarose? Pode usar outros tipos de açúcar, frutose? Né? Pode. Muito bem. Então, posso usar sais, posso usar açúcares. Posso beber água? Pode. Água você pode beber. Legal. Pode beber água? Pode beber água. E a albumina, você pode usar? Pode. É a fração sanguínea, né? Aliás, até é um ponto interessante que a albumina, no contexto do sangue, se não me falha a memória, é quase 2% do sangue é albumina, né? É mais até que plaquetas e mais até que, que glóbulos brancos, mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Então, quer dizer, então você diz para mim que a albumina você pode usar. Mas peraí, se eu posso usar água, eu posso usar sais, eu posso usar açúcar, e eu posso usar a albumina, por que eu não posso usar o plasma? Porque se eu posso beber água, eu posso usar a albumina, né, em tratamentos, não posso? Pode. Eu posso usar sais, não posso? Pode. E açúcares também. Então, se eu posso usar tudo isso, por que eu não posso usar o plasma?
Qual é a base científica que tem que os componentes juntos eu não posso usar? Acaba a conversa por aí. Eles não sabem responder. Aí eu falo para eles assim, é interessante, né? É a mesma coisa que eu dizer que manga com leite mata. Você vai perguntar para mim, qual é a base científica que você tem? Nenhuma. Eu estou dizendo aqui, manga com leite mata. Mas eu posso chupar a manga? Não, você pode chupar a manga. Você pode beber leite? Posso beber leite. Mas por que eu não posso beber manga com leite junto? Né? Então você veja a descoerência, a discrepância desse povo. Eles não têm lógica, né? Então são coisas que você veja só. Eu não posso usar plaqueta, mas eu posso usar cada componente separado. Então você veja que não é coisa da cabeça do TJ. Isso vem da cabeça de outra pessoa, ou seja, o corpo governante é ele que é a cabeça da TJ. A TJ não pensa por conta própria. E a partir do momento em que a TJ não pensa por conta própria, aí vem a pergunta. Se você não pensa por conta própria, que está provado, por exemplo, nesse do sangue, e a sua alma não te pertence, ou seja, você não tem condições de amar a Deus com toda a sua alma, porque você não pensa por conta própria. Logo, a sua fé é vã, e eles não conseguirão te responder, porque eles não pensam com a sua própria cabeça. E de maneira geral, viu, gente? Se você chega... Veja bem, não estou pregando nenhuma religião aqui, tá? A religião é uma coisa muito pessoal que cada um tem que ter. Porém, entretanto, se você não consegue pensar e o seu pensamento vem de cabeça dos outros, então toma cuidado porque você não está tendo alma aí. E se você não está tendo alma, você não serve a Deus. E você é um idólatra. Então você tem que tomar muito cuidado com esse ponto aí. Legal, então tá aí, pessoal. Vejam só quantas perguntas a gente está trazendo aqui hoje que as testemunhas de Jeová não conseguem responder. Por favor, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Eu quero agradecer a todos vocês. Faltam só 173 pessoas para a gente fechar em 125 mil. Então, vamos tomar como alvo esse mês de janeiro essa grande corrente do bem. Cada vez que o canal ele aumenta o número de pessoas, isso significa que mais pessoas estão tendo a informação. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram. Por favor, criem uma campanha, compartilhem ao máximo, peçam para que as pessoas inscrevam-se no nosso canal. Se você frequenta outros canais, que são de pessoas que foram testemunhas de Jeová, aproveite também, divulgue lá o nosso canal. Às vezes as pessoas não conhecem ainda, né? Eu faço um trabalho aqui onde eu divulgo o canal de todo mundo. Então, se você ainda não nos acompanha e acompanha outros canais, está vindo aqui pela primeira vez, aproveite e divulgue lá. Fala, olha, poxa, eu passei nesse canal, nosso canal JWR, do Edson Reis, e eu gostei muito. Aliás, eu quero dizer para vocês que amanhã o Adriano estará no ar às 16 horas aproximadamente, tá bom? Vamos lá. Biel falou para a gente aí que quer ajudar alguns amigos que são testemunhas de Jeová. Querida, o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, foi escrito por mim, está lá na nossa livraria em formato de e-book, está numa promoção inclusive, você pode ir lá digitar livrariaedsonreis.com, tá bom? Vamos trabalhar agora a questão da doutrina do sangue, que o professor Armando já estava trabalhando, que foi o ponto que ficou pendente na minha última resposta. Então a resposta foi assim, e aí depois o professor Armando vai trazer mais uma resposta e a gente vai encerrar a nossa live, tá bom? Não, o livro não é físico, o livro é digital. Agora não tem mais o livro físico, tá bom, querida? E aí depois de mim, o professor Armando vai trazer mais uma pergunta e a gente vai encerrar essa live. Eu quero aproveitar e lembrar a cada um de vocês, você que ainda não conseguiu adquirir, ou talvez não deu para adquirir, talvez não está sabendo o que está acontecendo, eu quero lembrar a todos vocês sobre o nosso livro, que já está em formato de pré-lançamento. Inclusive, o professor Armando vai me mandar aí também
um capítulo, informações interessantes para a gente poder tratar desse tema, o poder oculto por trás da religião. Você vai aprender um pouco mais sobre a questão das sociedades secretas, o dinheiro das religiões, né? Você vai ver que só muda muitas vezes o jeito de pedir. Você sabia que se você participar de uma igreja e que ela dá ênfase na parte financeira, como esses grupos dão, você na verdade está adorando a Mamon também? Puxa, assim, eu não sabia, é tão sério assim? Sim, é tão sério assim. O diabo ele criou várias diversões para afastar as pessoas do alvo que é Jesus. Ao passo que você pode servir a Jesus a partir do seu próprio quarto em secreto, como ele ensinou, o diabo colocou uma forma diferente. O diabo coloca que é necessário você estar ligado a um grupo, estar submisso a homens, não é? Para que você possa ser salvo. Será que a Bíblia realmente ensina assim? Né? Jesus disse que os nossos valores, eles devem ser utilizados para ajudar o próximo. Né? Mas em que é que as igrejas investem? Em prédios, em altas galerias, né? Palcos iluminados, verdadeiros shows gospel. O que é que isso tem a ver? Como é que isso se harmoniza com o texto do Apocalipse 18:4? Saí dela, povo meu. Tudo isso e muito mais, você vai compreender aí no nosso livro, O Poder Oculto por Trás da Religião. Você vai aprender o poder das sociedades secretas, o poder do dinheiro, como tudo isso daí influencia as religiões ou grupos religiosos que simplesmente querem tirar o seu pobre dinheirinho, tá bom? Tudo isso daí. Eu recomendo que você adquira esse livro para mais rápido possível. Nós estamos no pré-lançamento. Durante o pré-lançamento é durante todo o mês de janeiro. Presta atenção, não pague nada. Nós já temos o preço do livro. O livro vai custar, com frete, R$ 57, tá, pessoal? Com frete, já está fechado, já estou conversando com a gráfica, já me deram preço, tá tudo certo. R$ 57 com frete, tá? Lembrem-se, a gente faz livros por demanda, então a gente acaba pagando um pouquinho mais caro, tá bom? Então, como que você faz para participar no pré-lançamento e ter todas as vantagens? Porque ele é 57 para quem participar no pré-lançamento. Para quem participar depois do pré-lançamento, ele vai ficar mais caro. Além de que, no pré-lançamento, eu vou te mandar também materiais importantíssimos de referência, todos eles em e-book. Não perca, tá bom? O Poder Oculto por Trás da Religião. Ancião, eu quero esse livro, eu quero participar no pré-lançamento. Então, você vai mandar para mim a palavra secreto para 19 989 905 206. 19 989 905 206. Tá bom? Manda para mim a palavra secreto. Voltando aqui, então, para a parte da doutrina, onde o ancião falou que gostava de discutir doutrinas. Então, eu falei para ele, então vamos discutir uma doutrina. E aí ele se surpreendeu. Eu falei, vamos falar um pouquinho acerca de um assunto pelo qual eu saí da organização. Aí eu falei para ele, você sabe por que eu saí da organização? Ele disse, não. Eu falei, então eu vou te explicar. A Sentinela, 15 de junho de 2004, em um tema, aceite a orientação do Deus vivente, ali revitalizava novamente a questão das frações de sangue. Porque se vocês, que são mais novos, como Testemunhas de Jeová, ou mesmo que você seja mais velho e não pesquisou o assunto, é muito simples. É muito simples. As frações de sangue é um verdadeiro pisca-pisca. Ora podia, ora não podia, ora podia, ora não podia. Né? Deixa eu só dar uma interrupção aqui rapidinho. Então vamos lá de novo, Biel. Digita-se no Google edsonreis.com. Você vai entrar na nossa livraria, tá bom? edsonreis.com. Tá legal? Esse é o nome do site. edsonreis.com, tal como eu escrevi para você. Então vamos voltar na história aqui. Então o que acontece? Aí
ele começou a falar sobre essa questão e eu disse para ele o porquê que eu tinha saído da organização, coisa e tal, 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 tal. Inclusive, muito disso vocês vão encontrar lá no meu livro também. No livro Testemunho de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Aí eu falei para ele, olha, Sentinela, 15 de junho de 2004, com o tema Aceite a Orientação do Deus Vivente, revitalizou as frações de sangue, que era um verdadeiro pisca-pisca. Aí eu disse assim, muito bem, então aqui nós temos que aceitar a orientação do Deus Vivente. Ótimo. Aí eu apelei para ele a Sentinela de 15 de março de 62, na página 173, eu citei para ele esse tema aqui, ó. Olha que legal, é no parágrafo 16. Citei para ele isso aqui. Por isso que é importante você conhecer. Uma vez que você conhece, as testemunhas de Jeová são obrigadas a dizer que você depois é ignorante, são obrigadas a baterem a porta na sua cara, são obrigadas a ir embora. Não é? Aí eu citei para ele assim, bom, então se em 2004 era aceite a orientação do Deus Vivente e o pessoal agora podia tomar frações de sangue, a minha pergunta para ele foi, em 1962, a orientação era do Deus Vivente, porque ela é totalmente contrária à de 2004. Em 62, o Deus Vivente orientou de um jeito, em 2004, o Deus Vivente orientou de outro. 62, Leila, 62, tá, querida? Obrigado. Página 173. Então, eu falei, então, em 62, o Deus Vivente orientou de um jeito, e em 2004, o Deus Vivente orientou do outro. Aí eu falei para ele, qual das duas orientações eu devo seguir? Ah, mas... Eu falei, não, peraí, deixa eu terminar minha pergunta. Vamos lá. As pessoas que estavam em 2002, as pessoas que estavam, aliás, em 2004, e as pessoas que estavam em 62, a gente tem um problema. Porque a Sentinela diz que o verdadeiro cristão, em 62, não podia aceitar frações de sangue. Mas em 2004 podia. Aí eu perguntei para ele, qual dos dois grupos era realmente os verdadeiros cristãos? O grupo que não aceitava em 62 ou o grupo que podia aceitar em 74? E a Sentinela que eu citei foi essa daqui. Parágrafo 16. É violada a lei de Deus em tais usos medicinais do sangue? É errado suster a vida mediante infusões de sangue, plasma, glóbulos vermelhos ou várias frações do sangue? A resposta taxativa de a Sentinela é sim. A lei de Deus, a lei que Deus deu a Noé e que se aplica a todos os seus descendentes, torna pecado a pessoa comer sangue, isto é, usar o sangue de outra criatura para alimentar ou suster a vida. Como Tertuliano mostrou em Apologia, a maneira em que os cristãos primitivos arrazoavam, isso aqui você vê que é um despistador. Agora eles apelarem para Tertuliano, né, que fala sobre os gladiadores beberem sangue na arena. Mas veja que não tem nada a ver. Assim também hoje se reconhece que esta proibição se aplica ao sangue de animal. Ela se aplica ainda mais ao sangue humano. Inclui qualquer sangue. Os argumentos de que a proibição do uso do sangue decretada pelo corpo governante da Igreja Cristã Primitiva não tratou do sangue humano, mas somente de sangue animal, demonstram ignorância dos fatos na história. Na Roma Antiga, que dominou o mundo, eles vão falar sobre os gladiadores de novo, tal, falando sobre os tratados e assim vai. E aí depois nós vamos chegar aqui na parte que diz: não faz diferença, parágrafo 18, o sangue ser assimilado no corpo através de veias em vez de boca. Não importa a pretensão de alguns de que isso não é o mesmo que a alimentação endovenosa. O fato é que alimentar ou sustentar a vida do corpo, isto é, isso está em harmonia com a declaração no livro, ele cita aqui falando um determinado doutor em medicina, falando sobre transfusões de sangue,
Aí depois a gente entra no próximo parágrafo. Em vista de frisar o uso do sangue no mundo, aí ele vai citar aqui alguns médicos e tal. Aí ele entra exatamente agora aqui onde eu citei para o ancião. Sentinela 15 de março de 62, que está lá no nosso livro, Testemunhas de Jeová Proclamadores de um Falso Evangelho. Tá? Tem lá o capítulo sobre o sangue. Aí, olha só agora o parágrafo que eu citei para ele. Mas, quer seja sangue integral, quer frações de sangue, quer seja tomado do próprio corpo, quer de outrem, quer seja administrado por transfusões, quer por injeção, a lei divina se aplica. Deus não deu sangue ao homem para usá-lo como usa outras coisas. Ele exige o respeito pela santidade do sangue. E aí depois ele continua falando e vai chegar no ponto que eu citei para ele, que os verdadeiros cristãos, eles não tomam qualquer tipo de transfusão de sangue. E aí, gente, olha só que interessante isso. Ele ficou sem argumento. Ele ficou sem argumento. Aqui, novamente, ele ficou com a boca fechada, porque ele não tinha argumento, não tem como ter argumento. Aí ele falou assim, porque me admira muito você crer na Trindade, tal, não sei mais o que. Eu falei assim, vou chamar ele de Pedro apenas. Falei, Pedro, vamos voltar na história, me responda o que eu estou lhe perguntando. Mas por que você está se alterando? Eu falei, não, mas peraí, é brincadeira, né? Eu não estou me alterando, só estou querendo que você me responda. Você não me respondeu nada agora. Agora você está desviando, você está falando de Trindade. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um debate aberto, assim, por exemplo, como eu estou aqui com o professor Armando, vamos fazer um debate sobre a Trindade? Sabe qual foi a resposta dele para mim, que eu tive que morrer de dar risada? Você não tem nível para conversar comigo. Me impressionou a arrogância do cidadão, em primeiro lugar, e a insistência dele em fugir de um debate sobre a questão da Trindade, porque ele disse que era tão bom em doutrina, né? Enfim, essas foram as perguntas que eu tive como experiência agora recente, tem 2 ou 3 dias, que as testemunhas de Jeová não podem responder. Antes de continuar, passar para o professor Armando, vamos ler aqui o Desocultando a Torre. Ele diz assim, consegue me responder João 14, 28, Marcos 13, 32? E mesmo Jesus glorificado sendo submisso a Deus? 1 Coríntios 11, 3 e tal. Então, o Desocultando a Torre. Eu vou te recomendar que todos esses textos aí, eu explico... Não, ninguém vai fugir da raia. Ele coloca o nome aqui como se ele fosse contra a torre, mas ele é testemunha de Jeová. Todos esses textos eu explico lá no meu canal Pela Bíblia. Você digita assim, ó, Edson Reis, Pela Bíblia, Trindade. Tá? Edson Reis, Pela Bíblia, Trindade. Todos esses textinhos que a Torre de Vigia explica muito mal, estão lá explicados, tá? Em um sermão que eu faço de mais de 45 minutos explicando a Trindade. Tá bom? Então, entre lá, vou repetir de novo, Edson Reis, Pela Bíblia, Trindade. Tá lá toda a resposta que você quiser. Tá bom? Vamos lá, então, agora trazer o professor Armando, que ele vai encerrar com a última pergunta para a gente voltar. E eu quero lembrar a todos vocês que nós já temos aí um caso, eu só estou aguardando o irmão, agora. Deixa eu dar uma boa noite para quem chegou agora. Luci, Biel Lopes, o Felipe Fortunato. Quem mais está aí com a gente? A Valquíria Calaço. A Daniela Pereira também está aí com a gente. A Mona Lisa. Obrigado, Mona Lisa. Valeu. Então, nós já temos um caso aí, pessoal, que pelo que eu entendi, pela conversa que eu tive com o irmão, é um caso já elegível para a gente tratar sobre aquele assunto dos pequenos, tá? Então, já está praticamente certo. O irmão já concordou, né? Tá tudo em ordem. E aí, agora o que a gente precisa? Eu vou terminar de conversar com ele. Eu preciso muito que vocês me ajudem. Todo mundo que vê esse vídeo, por favor, faça uma doação aí mínima de R$10 para a associação, para que nós possamos entrar com esse caso. Por gentileza, eu peço a vocês que, se você pode colaborar com a gente, faça isso, tá? Anselmo, mas eu faço a doação onde? Você pode fazer a doação
aí nesse número de telefone que está aparecendo, que é o telefone da irmã Leila. Lá também é Pix, 19... mentira. É esse aí, ó. É 15... Alguém coloca aí para mim, por favor. Tá muito pequeno para mim ler. O telefone da Leila. Obrigado, Mona Lisa. 15 997 84 31 50. Então, você que pode fazer, faz uma doaçãozinha de R$ 10 aí na conta da associação. Fala com a Leila, esse mesmo telefone você vai poder fazer o Pix, tá bom? E aí a gente já vai conseguindo arranjar essa grana para a gente entrar com esse processo, que eu acho que vai ser um processo muito bom. Tá legal, pessoal? Então faz isso daí, tá? Vamos lá, então. O Biel diz sobre a transfusão de sangue e tal, querida, tá tudo lá no livro Testemunha de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Eu acho que o que a gente abordou sobre sangue aqui nesse ponto, eu acho que é o suficiente para atiçar a curiosidade de quem quer compreender um pouco mais acerca do assunto. Tá legal? Então, eu recomendo que quem quer saber mais sobre Testemunha de Jeová, entra lá na livraria edsonreis.com e adquire o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então, agora ouvir a última pergunta com o professor Armando. Então, a última pergunta, que é interessante, né? É bem interessante, e aí eu gostaria que todos fizessem esse exercício, né? Que ele é interessante para quando vocês quiserem pegar uma TJ, você vai pegar ele com uma facilidade muito grande. Por exemplo, toda TJ ela fala sobre, por exemplo, ela vai falar muito sobre apóstatas, né? Os apóstatas, apostasia e etc. Então, vou fazer um exercício. Aqueles que tiverem, e aí eu convido aí o Desocultando a Torre, né? Já que ele está aqui acompanhando, e daqui a pouco nós vamos aí fazer a situação aí. Então, veja só uma coisa aqui. Quando a gente pega aqui no aplicativo JW, né? Então, todos vocês que tiverem, depois vocês escrevam aí o que vocês vão descobrindo aí. Quando você pega a lupinha lá do aplicativo e coloca apóstatas, então você coloca a palavra apóstatas. Bom, então aqui no meu aplicativo, tá? Vale lembrar que esse é de uma maneira geral. Então você coloca lá apóstatas. Então, apóstatas, no meu, por exemplo, vai aparecer Isaías 33:14 e Isaías 9:17. Né? Então, guardem isso. Saiu Isaías. Os dois são Isaías, certo? Se você colocar só apóstata no singular, vai aparecer Provérbios 11:9, Isaías 10:6, certo? Muito bem. Aí eu falo para eles a seguinte pergunta, né? Então, isso é baseado sempre no aplicativo deles, ok? A palavra apóstata somente, ou apóstatas, só aparece nas escrituras hebraicas. A pergunta é a seguinte: a palavra apóstata ou apóstatas é uma palavra grega ou é uma palavra hebraica? Então, vocês que estão me escutando aqui agora, né? Apóstata, apóstatas, é uma palavra grega ou hebraica? Primeira pergunta. Para ajudar, por exemplo, apóstolo, apóstata, você veja que é a mesma raiz, né? Apóstata e apóstolo é a mesma raiz. Depois a gente pode fazer um vídeo mais pormenorizado. Então, o Biel Lopes diz que é hebraica. Mas ela não é hebraica, ela é grega. A palavra apóstata, apóstolo, é uma palavra grega. Se ela é uma palavra grega, ela não pode constar em nenhum desses 4 livros da Bíblia. Nenhum desses 4 que foi constatado aqui
no site, né? No site não, no aplicativo, desculpe. Então, se a palavra é grega e eu uso a base das escrituras hebraicas, então eu estou deturpando as escrituras, porque essa palavra apóstata e apóstatas não estão lá. E se não é uma palavra hebraica, logo não está nas escrituras hebraicas. E não está nas escrituras gregas. Então, se esta palavra não está na Bíblia, apóstata e apóstatas, de acordo com o aplicativo JW, com base em que você usa essa palavra para denotar a depreciação apóstatas, se é uma palavra que nem na Bíblia se consta? Primeira pergunta. Agora vamos usar de novo a situação do aplicativo. Se nós colocarmos no aplicativo a palavra apostasia, né? Então vamos lá, apostasia. Então vamos lá, todo mundo agora, quem tiver o aplicativo, faça isso. Não acredite, volta a repetir, não acredite em nada do que eu estou falando, faça o teste. Coloque lá no aplicativo JW apóstata e apóstatas todo o texto das escrituras hebraicas, ou seja, não está lá, não existe. A Torre de Vigia tenta colocar lá, mas não está. Olha que coisa maravilhosa. E quando você fala apostasia, você pode fazer o teste aí, apostasia, ela vai citar, ela vai aparecer aqui no aplicativo 4 textos. A primeira é 2 Tessalonicenses 2:3, aí sim, escritura grega. Aí nós estamos falando de apostasia, a outra palavra agora, apostasia. Aí vai citar Daniel 11:32, é a mesma regra, é uma palavra grega, não, é impossível estar na Bíblia hebraica. Isaías 32:6, quer dizer, eles colocaram. E Jeremias 23:15 também colocaram, porque é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica. Entendeu? A Torre de Vigia tenta colocar lá nas escrituras hebraicas para falar, viu aqui, ó, tá apóstata, para colocar na cabeça do TJ que isso é bíblico e tal, mas a palavra nem sequer existe. Agora, apostasia, o único ponto que a gente pode considerar é 2 Tessalonicenses 2:3. E 2 Tessalonicenses 2:3, sim, lá está a palavra apostasia. Atenção, a palavra apostasia aparece lá em 2 Tessalonicenses 2:3. Mas quando você vê o contexto, aí vem a cerejinha do bolo. A apostasia, o que é apostasia? É só ler o texto. E aí, olha só o que diz aqui, ó. Se nós formos ler, né? 2:3. Que ninguém vos desencaminhe de maneira nenhuma, porque esse dia não virá. Que dia? Sem que primeiro venha a apostasia. Mas essa apostasia, o que é essa apostasia? E seja revelado o homem que é contra a lei, o filho da destruição. Note que na própria perversão do novo mundo, ele diz que a apostasia, ela viria através do homem que é revelado que é contra a lei. Ah, mas hoje tem bastante. Não, é impossível. Na própria tradução do novo mundo, a apostasia aqui, né? Ela vem do homem, e seja revelado o homem que é contra a lei. Homem e não homens, ou seja, é um homem só. Então a apostasia viria com um homem só. E quem é esse um homem só que trazia apostasia? O homem que é contra a lei, o filho da destruição. Ou seja, a apostasia na Bíblia, quem é essa pessoa? Hã? Quem é o homem que é contra a lei? Bom, se você acredita no anticristo, então a única apostasia que virá é dele. Mas eles não acreditam. Eu não posso dizer que essa apostasia é de grupos religiosos, porque aqui diz homem, singular, que é contra a lei. Então eu não posso dizer que é um grupo, só pode ser um homem. Então a pergunta é bem clara e simples: baseado em quê? Vocês falam de apóstatas, apóstata e apostasia, sendo que a Bíblia não consta, e a única palavra que consta na Bíblia, apostasia,
ela vem falar sobre o anticristo e não de um grupo ou de pessoas ligadas à religião cristã em si. Sabe qual é a resposta? Não sabem a resposta. Essa aqui é a verdade. Então, gente, para você ter uma ideia, você quer. Aí, agora, se você quer acreditar que a palavra apóstata existe no hebraico e que está tudo certinho, você pode até aceitar. Assim como eu posso também dizer que o Elvis Presley não morreu, eu posso também aceitar uma série de coisas, né? Eu posso aceitar que o Superman existe. Aliás, ele existe, né? Diz que vai voltar agora no Armagedon Tejotiano aí, os ungidos com superpoderes, né? Mas, enfim, é outra coisa. Mas veja que não há base nenhuma para isso. Não há base. Agora, referente, aproveita aqui só um minutinho, Edson, esse desocultando a torre aí, é assim, se ele quer saber mais coisas, né, que parece que ele seja sincero. Eu não sei o que, que você acha. Ele poderia, né? A gente poderia fazer uma próxima live aqui, eu, você e ele apresentar esses pontos para nós. Aí nós vamos ver no grego original se é isso aí que tá, aqueles que a tradução do Novo Mundo diz, se é isso mesmo, se o hebraico. Eu gostaria de saber dele, do nosso querido aí, do rapaz descodificando, não sei como é, descodificando? Eu não lembro se é descodificando torre. Você entende hebraico? Você pode responder para nós aqui? Entende hebraico? Entende grego koine? Você entende? Você conhece bem gramática? Você consegue fazer tudo isso? Se você conseguir, responde para nós, que aí eu teria todo o gosto, mas aí ao vivo, aqui, eu convido todos aí que estão assistindo. Olha que maravilha, bota as suas questões para nós. O que você acha, ô Edson? Aceita o desafio aí já que ele está tão empolgado, né? Aparece aí, a gente pode marcar aí, mas antes de marcar, você conhece alguma coisa? Você entende alguma coisa de hebraico, de grego, ou pelo menos gramática da língua portuguesa? Responde aí. Então, o grande problema, professor, é que Testemunha de Jeová, na sua grande maioria, me perdoe aí, alguém vai se sentir ofendido, mas não se sinta ofendido, são completamente ignorantes com respeito ao texto sagrado. Esse é o grande problema. Quando o Pedro disse que eu não tinha nível para discutir com ele, é porque ele sabe que o nível é muito alto. Tanto é que ele não respondeu 3 perguntas. Esse daí é mais um coitado. Ele estava aqui como um fake, eu bloqueei ele entrou com outro fake agora. Então, é o tipo de pessoa, por exemplo, o canal está aberto. O meu telefone eu dou no ar, 19 989 905 206. Sabe? A gente já falou, se quiser vir, tal, discutir respeitosamente, não tem problema nenhum. O grande problema é que eles não. Para o cara citar os textos que ele está citando aí, já deu para ver que ele não entende humanidade de Cristo, não entende tempos de longa duração, ele não entende nada. Então é complicado. Mas, lógico, né? O convite está feito, eu agradeço. Gente, nós estamos chegando ao final dessa live. O Eric diz: perda de tempo, nossa causa e associação é maior do que esses infelizes. Ô, professor, agora o Eric fez uma pergunta que o senhor falou que ia responder. Como é que está a questão dos cartões, né? O Eric é da diretoria, eu comentei com eles, né? Com ele, com a Mona Lisa e com a Leila. E aí ele fez essa pergunta aí agora. Como é que tá isso aí que ele disse que o senhor falou que depois a gente respondia? Então vamos lá, são 2 coisas que eu vou responder, tá? Que foram perguntadas. Então vamos responder a primeira. A situação do projeto Cartão ela está de pé. Eu agora já tenho aqui mais ou menos uma base. Nós estamos fazendo mais, propriamente dito, o designer. Nós vamos passar depois para o Edson, para que todos da associação possam escolher. Vou passar 3 ou 4 modelos do cartão. Eu acho que todo grupo deve escolher qual deles deve ser, e nós aí vamos passar aí a produção. Eu acredito, se tudo correr bem, por que a gente fala correr bem? Porque a gente
não sabe muito bem como é que vai ser aí a situação deste ano. Lembre-se que a gente começou esse ano hoje, essa semana aqui basicamente é perdida, mas ela existe sim. Então nós vamos fazer sim esses cartões, nós vamos colocar para todos os associados, de repente até fazer uma reunião, se o Edson assim permitir, e obviamente os associados assim permitirem, nós fazemos uma assembleia, nós vamos colocar o cartão basicamente, ele é interessante por quê? Porque ele vai ser um cartão diferente de tudo que vocês já viram, né? Então, sim, a ideia é a gente já começar esse trabalho a partir do dia 15, tá? Então, nós vamos, a partir do dia 15, já desenvolver e já partir para a situação de término. Mas aí eu vou acertar alguns detalhes também com o Edson, com você também, que você faz parte da associação, e que todos que estão aqui nos ouvindo, tá? Então, ela é real, nós vamos manter isso, e acredito que até dia 15, mais ou menos, a gente já esteja falando sobre esse assunto aí e já passando para vocês da associação, tá? Se você tiver alguma dúvida a mais, você pergunta aqui no chat, tá certo? A segunda pergunta que também fizeram no chat foi sobre o curso, né? Eu não lembro quem fez a pergunta, mas só para que vocês vejam, a gente lê tudo que vocês escrevem, tá? Então, referente ao curso, brevemente, né? Nós vamos começar os cursos. O primeiro curso é sobre educação financeira, é o primeiro passo para a sua liberdade financeira. Nós vamos dar bastante pontos aí para você fazer uma boa administração do seu recurso, saber, porque tudo começa pela administração dos seus recursos, como fazer recursos, criação de passivos e ativos. Então, nós temos que dar essa educação para quê? Para que você tenha realmente a liberdade financeira. Você tendo a liberdade financeira, a liberdade temporal, a liberdade geográfica, aí você pode fazer muito mais pelo senhor do que você faz agora, tá certo? Então, quem perguntou sobre o curso, eu acredito, o Edson depois vai poder responder quando ele falar aqui, mas em princípio a gente quer fazer aí o mais rápido possível. Não sei se já foi visto referente à questão da parte de membros, a gente vai fazer a parte de membros, por quê? Porque na parte de membros a gente vai poder fazer muito mais à vontade, nós vamos ter lousa, aqueles que participarem, obviamente, aí sim nós vamos se conhecer melhor, porque aí é uma coisa mais para o grupo, né? Uma coisa mais fechada. Agora, a gente vai fazer sim esses cursos, a gente só tem que ver aí, acertar esses detalhes referente à parte de membros, tá? Legal, então tá ótimo. Muito obrigado, professor Armando. A Anaísa Anjos, ela diz assim: sou estudante e estou amando a organização de Jeová. Lá na Noruega, o povo de Jeová venceu. Vocês comemoraram cedo de maus. KKK. Amo Jeová e vou me batizar no congresso de 2023. Eu e meus filhos. Ô, Nailza, faça isso mesmo. Olha, eu acho que você merece estar lá dentro, viu, querida? Aproveita e fala com o seu instrutor ou com o ancião que você está vindo aqui no nosso canal, que você está assistindo, que você está dando testemunho para a gente. Fala com eles, tá bom? Aí talvez eles vão te orientar já no comecinho, tá? Meus parabéns, você merece estar lá. Continue firme. É isso aí, pessoal. Vamos finalizando por aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Essas questões que o professor Armando disse aí, o que depender de mim, a gente vai estar colocando dentro em breve, tá? E os demais assuntos, eles vão continuar caminhando. Eu quero aproveitar e lembrar a todos vocês que estão na associação, por favor, gente, esse mês de janeiro agora nós temos o sorteio de novo. O sorteio é para quem não está inadimplente. Isso é uma forma de retribuir a uma parcela, né, dos associados aquilo que vocês têm colaborado com a gente. Então, a gente vai fazer um novo sorteio agora. E esse sorteio, hoje é dia 1º de janeiro. Esse sorteio, o irmão não pode estar inadimplente. Então, não fique inadimplente. É muito pouquinho aquilo que vocês pagam, né, para ajudar a associação a caminhar, tá? Estamos aí estudando outros benefícios também.
e eu acredito que vai ser bênção na sua vida. Tá legal? Então, Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado, Natan, Eric, Leila, Mona Lisa, irmã Vera, todo mundo que está aí, a Luci, todo mundo que está aí colaborando com a gente. Muito obrigado a todos vocês e que Deus possa abençoar esse ano, que vocês todos tenham um feliz ano novo. Eu, dentro da medida do possível, enviei mensagem para todos os irmãos que eu tenho aqui cadastrado. Eu agradeço muito vocês. Obrigado por caminharmos juntos. Se você não está inscrito, inscreva-se, por favor. O Joel disse que chegou agora. Tá bom, Joel. Depois você dá uma olhada aí na live, tá? Estamos indo para 1h30 já. Muito obrigado por você estar aqui. Aproveite e deixe o seu like, se você ainda não deixou. Quero lembrar que o livro O Poder Oculto por Trás da Religião, nós estamos em fase de pré-lançamento. O valor dele é R$ 57,00. Não pague nada agora. Agora é só para você enviar o seu nome, tá? Para o WhatsApp 19 989 905 206. Então, o Joel fala, qual a pergunta que as testemunhas de Jeová não respondem? Então, Joel, nós trabalhamos aqui várias perguntas, tá bom? Depois você revê a live, que eu tenho certeza que você vai compreender. Pega papel e caneta e vai acompanhando, que nós trabalhamos aí pelo menos uma meia dúzia ou mais de perguntas. Estejam todos na graça e na paz de Jesus. Compartilhem esse vídeo. Se você não está inscrito, inscreva-se, por favor. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Deus abençoe, uma boa noite. Amanhã estamos juntos nas nossas transmissões. Conforme eu disse, dia de domingo é um dia de interação, é um dia de estar conversando com vocês. Na semana a gente traz assuntos importantes aqui no nosso canal. Nosso canal ele tem um efeito jornalístico, onde ele mostra, por exemplo, as notícias que estão ocorrendo ao redor do mundo, tá bom? Fiquem todos na graça e na paz de Jesus, muito obrigado. Amanhã à noite também nós temos a live com o locutor, tá? Que vem aqui ao vivo, porque foi chamado de mentiroso. Então amanhã a gente tem a live aqui com o locutor, que vai estar aqui identificado. Ele não vai se esconder não, porque agora para ele é uma questão de honra, né? Ele foi chamado de mentiroso. Então ele vai estar aí amanhã com a gente. Tá bom, gente? A partir das 8h15, eu espero vocês. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, o Mashiach.